querido e amado Deus, no precioso nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Ti, ó Deus. Somos gratos a Ti pela Tua presença, pelo que o Senhor tem feito a nós nesses últimos dias, ó Deus. Olhando as nossas fraquezas, nossos erros, ó Deus, e mesmo assim, o Senhor tem vindo ao nosso encontro com uma grande revelação, com grandes coisas, ó Deus, que o mundo não pode ter. E esse aqui é um povo privilegiado, Pai, que se assenta nessas cadeiras, para ouvir diretamente de Ti as revelações a qual o Senhor enviou pelo anjo. E hoje estamos aqui, ó Deus, maravilhados, porque sabemos onde estamos, conhecemos o tempo da Escritura, Deus eterno, porque Tu não deixaste oculto de nós nem sequer uma vírgula, Deus eterno. O Senhor é maravilhoso por isso, e por isso sabemos que a Sua presença se faz marcante aqui nesse lugar, Deus, maravilhoso. Pai, eu Te peço nesse momento que o Senhor abençoe cada um desses que aqui chegaram. O Senhor dê a eles aquilo que eles mais precisam nessa vida enquanto peregrinança eterna, meu Deus. E aqueles que também têm chegado até nós com pedido de orações, meu Pai Santo, Deus. O Senhor possa estender Sua mão agora neste momento e abençoar a vida de qualquer um deles que seja, Pai. Eu estou confiado. E um desses que aqui estão, olha, leva meu nome na oração, faz uma petição a Deus por minha causa. Ó Deus maravilhoso, nesse momento nós pedimos, o Senhor cura, o Senhor liberta. Pai Santo e Justo, por Sua grandeza e pelo Seu infinito poder, pela Sua mão estendida para nós, nessa tarde, meu Deus, a qual relembramos aquele dia do Calvário. Te agradecemos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cada dia brilha mais, só pra Te adorar e fazer o Teu nome grande e Te dar o louvor que Te é devido. Aqui
trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e a cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer o teu nome grande, e te dar o louvor que te é devido. Estamos nós aqui. Graças a Deus que estamos bem perto daquele dia de sermos os 100%. Entendeu? Da transformação, sabe? De sermos igual ao Mestre. Deus seja louvado. O hino de número 14, Jesus. Cantem ao Pai, 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 Pai. E santo é seu nome, santo, santo, santo. Derrama água viva em minha alma, toma minha vida, dá-me paz e calma. E todos os problemas que perturbam minha mente, entrego aos teus cuidados para sempre. Jesus, Jesus, Jesus. Cantem ao Pai, 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 Pai. E santo é seu nome, santo, santo, santo. Vem agora em mim, ó Espírito Santo, toma-me em seus braços, cura o meu pranto, apaga toda dúvida e orgulho que haja em mim, me atrai ao seu lado para sempre. Jesus, Jesus, Jesus.
dizem ao Pai, 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 Pai. E santo é seu nome, santo, santo, santo. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Se formos buscar palavras no dicionário para descrever a bondade de Deus, ficaremos em falta. E tão bom que Deus é. Eu queria perguntar algo às irmãs. A irmã tem desejo de cantar algum hino? Às vezes vem pro culto, tem vontade de cantar alguma coisa, né? A irmã também, a irmã Tereza, se tiver. O irmão aí. Então tá bom, Deus abençoe então. Mas é assim, se tiver vontade, tá? Porque não somos nós uma denominação, né? Então não tem que ser tudo certinho. É só ter ordem na igreja e o resto de Deus. Ah, tá bom, Deus abençoe. O hino de número 50, Soberania. Soberania, alturas santas voarei. Jesus dia me chamou, eu aceitei. Ao seu chamado, ajoelhado eu caí. Ao pé da cruz, Jesus, meu Rei, me perdoou. Soberania, pra todo mundo tu mandava, por seus discípulos foi acompanhado. Por toda parte, sempre seguirei. Jesus dia me chamou, eu aceitei. Soberania, lá terminarei meu pranto. Nesta cidade, quão grande é o encanto, glorificando todos com palma nas mãos. É este povo que vai sair da tribulação. Soberania, a tua igreja subirá. Em breve dia a trombeta soará. Oh, que tristeza, nesta terra ficará. As portas vão fechar. Soberania, a tua igreja subirá. Em breve dia a trombeta soará. Oh, que tristeza, nesta terra
Está escrito no Novo Testamento, em Caná da Galileia, Jesus foi num casamento, transformou água em vinho e deu ao povo pra beber, mostrando a sua graça, seu amor e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou um cego entrando em Jericó, salvou a samaritana lá no poço de Jacó. No Monte das Oliveiras a multidão acompanhou, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim estava uma mulher chorando, seu filho ia pro túmulo e o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo apavorou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Fez maravilhas no deserto da Judéia, curou em Samaria e também na Galileia. Em Cafarnaum milagres também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer, só não faz na sua vida é porque você não crê. Ele salva o pecador, dá alegria, gozo e paz, cura toda enfermidade e expulsa Satanás. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Bendito é Deus por sua presença. Porque é impossível dizer que Deus está aqui, né? É impossível. É o Salmo de número 32. A felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento. 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri.
Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não seja como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Todos, alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém. Poder. Eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como ele é. Oh,
aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Rosto de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a como Ele é, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus, como Ele é. Nosso grande Pai Celestial, nesta hora, Senhor, nós estamos unidos por meio da Tua Palavra, Senhor. Meu Deus, abençoa, Pai amado, nesta hora, as vidas dos Teus filhos em toda a face da terra. Esse nosso ajuntamento, nosso companheirismo nesse lugar, Senhor. Deus, nos dá graça para continuarmos, Pai, unidos por meio da Sua bendita palavra, com os nossos corações agradecidos ao Senhor pelas coisas já recebidas, Senhor, por aquilo que temos encontrado, meu Deus, o favor que o Senhor tem feito por nós, nos dando, meu Deus, saída em situações difíceis, aquilo que para nós parecia não ter mais jeito, e o Senhor tem estendido suas mãos, agindo de tal forma, Senhor, que não somos nem capazes de agradecer com as nossas palavras, Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos pelo Evangelho,
o Evangelho do Reino de Deus, que foi ordenado por Cristo depois de ressuscitado. Querido Pai, nós oramos a Ti nesta noite, que Tu abençoa, meu Deus, os nossos irmãos e irmãs em toda a parte da terra, aqueles que foram eleitos já desde a fundação do mundo. Meu Deus, que eles encontrem nesta hora, com a Tua palavra, meu Deus, onde quer que eles estiverem nesse instante, Senhor, que sejam despertados nesta hora, Pai, para voltar o seu olhar para a Tua palavra e enxergar, meu Deus, o verdadeiro Evangelho. Nós oramos e Te pedimos isto, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. É maravilhoso estarmos aqui, irmãos. É muito glorioso. E quando nós encontramos com este ensinamento tão glorioso que Jesus ensinou aos seus discípulos lá nos seus 3 anos e meio de ministério, e durante o seu ensinamento, alguns deles ainda não estavam entendendo. Estando com ele, chegou ao ponto de, no dia em que Jesus se despedia deles, eles perguntarem: Senhor, restaurarás Tu neste tempo o reino a Israel? Mas tinha nós, tinha você e eu, que precisava ainda de ser colocado nesse tempo, nesta revelação, nesta hora que finda. Então Jesus simplesmente disse para ele: olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E eles não entenderam que tinha o nosso tempo. Estava faltando a era dos gentios, 7 períodos para as nações gentias. E por causa disto, nós estamos aqui hoje, com esta revelação, conhecendo, e como nós estávamos falando mais uma de agora há pouco instante, como vendo o invisível. Através da fé do Evangelho, nós falamos de coisa aqui que as pessoas nos ouvem falando isso e dizem: você é um bando de louco. Que história é essa? Haverá um reino, vai haver uma destruição e depois vem um reino. Isso é loucura. Jesus morreu, foi para levar nós para o céu, e aqui a terra que se vire. Tem pastores ensinando. Muitos pastores estão ensinando aí que esse mundo vai ser abandonado, isolado, e mistura as coisas tudo, mistura o tempo, traz ensinamentos que era para acontecer em Jerusalém a partir do ano 70, e traz para após o arrebatamento, e faz aquela salada que ninguém consegue comer. Mas Deus sempre, eu observo uma coisa que Deus sempre deixa algo dentro da sua palavra para provocar um escândalo para alguém, para que aqueles que não têm sorte na eleição, simplesmente ele se vai procurar por aí igrejas para eles se acomodarem ali, se adaptarem com o seu sistema. E agora os eleitos, filhos de Deus, ele vai olhando para a Escritura e os ensinamentos que ele vai recebendo dela, vai fazendo ele ficar mais separado ainda das associações, porque tem uma visão aguçada para ver o conteúdo, não o lado de fora, mas o centro da palavra. Nós vemos aí multidões, milhões de pregadores ensinando que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele verteu seu sangue, recebeu uma coroa de espinho na sua cabeça, suas frontes foram perfuradas, para ele perdoar os pecados e levar a igreja para morar nos céus.
Agora, quando nós encontramos a revelação das Escrituras, nós entendemos que isso é totalmente diferente. Haverá uma transladação, ou seja, um transportar daqui para a casa do Pai, para um grande banquete, uma grande festa, como fazem os políticos quando eles ganham suas eleições. Ele marca o dia, vai entrar no seu mandato tal dia, então tem uma grande festa ali. Assim será também o reino de Deus, mas com uma festa incomparável a qualquer uma outra festa que possa se realizar aqui nesse mundo, nesse governo. Eu quero ler com os irmãos, aproveitando o tempo e resumindo ele em pouco tempo. João capítulo 6, ler com os irmãos no versículo 45 dessa escritura. Mesmo nessa escritura aqui nós encontramos Jesus Cristo trazendo um ensinamento que alguém se escandalizou e foi embora. No verso 45 do capítulo 6 de João, glória a Deus. Todos acharam? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai e não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar a este sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Todos. Ele disse essas coisas ensinando em Cafarnaum. Amém. Vamos poder sentar um momentinho? Já nós estaremos tomando a ceia do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, mesmo nessa escritura, nós observamos aqui que Jesus deu uma palavra para os discípulos e muitos se escandalizaram e foram embora. Ali famílias que estavam ali, mulher, filhos, os chefes tomaram sua família e foram embora. Porque Jesus falava de comer sua carne. Um judeu não podia comer carne de porco, carne de animais que não era ruminante e que não tivesse unha fendida, como muitos animais que às vezes ruminavam e não tinham unha fendida. Outro tinha a unha fendida e não ruminava, então não podiam comer, era proibido. Imagine comer carne humana. Então eles entenderam que Jesus estava falando de comer a sua própria carne, e eles se escandalizaram com isso. E essas coisas precisam de estar sempre acontecendo, para que os eleitos, que os que são filhos
Fique. Porque Deus não está preocupado com religião. Ele não está olhando para sistema. Nós estamos vivendo num tempo que as organizações têm copiado de dentro das Bíblias a melhor forma de perverter as Escrituras, a melhor maneira de ensinar ela e atrair adeptos para formar um grande movimento religioso. Parece que Deus está interessado nisto. A preocupação de Jesus era de ficar somente com os eleitos do seu povo, de segurar somente aqueles que realmente eram os escolhidos. Por isso ele mesmo disse: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E quando ele falava: aquele que não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida. E realmente eles não tiveram vida. Foram embora para não participar da vida que Jesus estava transmitindo para os seus discípulos. E aqui diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. O ensino de Deus vem através dos filhos para ensinar o mundo. Agora, não é porque Deus está transmitindo o seu ensino por meio dos eleitos, por meio de atalaia, que o mundo todo vai entender, porque senão 70 teriam permanecido também. Eles foram ensinados também, mas se foram. Agora, nesta hora, irmãos, a nossa alma dentro de nós regozija quando nós estamos olhando os acontecimentos ao redor do mundo e observando as manifestações e olhando, é como se estivesse olhando para o relógio, que está chegando a hora de um acontecimento. O ponteiro está se aproximando e a gente visualiza isso através dos sinais que estão ocorrendo. Quando você liga a televisão, você vê manifestação no Egito, manifestação na Malásia, na Indonésia e do Brasil inteiro, como um sinal de que está chegando a hora da grande explosão atômica. Mas antes dessa explosão atômica, vem uma coisa gloriosa, vem uma coisa mais importante, mais preciosa. A razão daquele dia no Calvário de Jesus ter sido crucificado ali, recebendo coroa de espinho, cravos nos pés e nas mãos e uma lança ainda perfurando o seu lado, e a sua voz ecoando: tudo está feito. Naquela hora, o preço, o valor da nossa redenção foi efetuado. O valor foi depositado, o pagamento foi feito. Então, hoje nós podemos participar daquela mesma vida, aquele mesmo sangue, aquele mesmo Cristo estando em cada um. E no dia de Pentecoste, Pedro, com autoridade, com graça diante de Deus, ele disse para todo o seu povo judeu: este Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Estes mesmos homens que estão aqui, tão pequenos, tão simples, Deus o fez senhores e Cristos. E ao toque da sétima trombeta, uma voz ecoa no céu: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Deus abençoe os meus irmãos nesta noite. Nós vamos tomar a ceia, irmãos, participar da ceia do Senhor, para um memorial, lembrando
de que aquele homem sangrento ali na cruz do Calvário, aquele rosto banhado em sangue, estava fazendo aquilo para que nós pudéssemos participar da leitura do Novo Testamento e conhecer o que nos é dado por herança. Deus abençoe os meus irmãos no precioso nome de Jesus Cristo. Vamos iniciar a ceia do Senhor. Muito maravilhoso esta palavra. O homem, na verdade, ele não conhece a Deus, o seu plano, né? Por causa do diabo, ele sempre tenta transformar aquilo que Deus fez em forma de uma denominação para que ninguém venha a entender o plano de Deus. Então aquilo é mudado, né? Mudado para que o homem não possa entender que verdadeiramente as palavras, as promessas de Deus se cumprem. Os judeus estavam esperando um reino. Rapidinho Satanás mudou aquilo na mente dos homens através das eras, né? Ao chegar, eu estava dizendo que nós chegamos nessa última era que nem mesmo o mensageiro sabia mais o que Deus tinha prometido. O que mais era o que era aquele dia no Calvário? Uns fala, aquele dia no Calvário é a minha salvação. Mas salvação por quê? Não mais por aquela promessa que Deus havia feito ao pai Abraão, mas a salvação da maneira que eles entendiam que Jesus tinha morrido por eles, mas não para tomar aquilo que Satanás tinha. Então Satanás cuidou em enganar o povo, né? Para não dizer que ele perdeu as nações ali na cruz, porque esse era o plano, esse é o plano de Deus. Esse foi a razão daquele dia no Calvário. Quando às vezes a gente perguntamos para um crente, o que Jesus conquistou na cruz para você? Uns falam, é minha cura, outros falam, é minha salvação, outros falam, foi a minha bênção. Não é? É muito comum a gente ouvir isso entre os crentes. Meu carro novo e assim por diante vai. De uma certa forma isso é uma faísquinha que contém dentro do seu bem, né? Porque os bens do eleito é a nação. É aquilo que Satanás, muitas vezes é uma pessoa que quando perde alguma coisa, ele não gosta de dizer que ele perdeu, então ele inventa qualquer outra coisa, né? Assim é Satanás, ele inventou qualquer outra coisa para não dizer que ele perdeu as nações no Calvário. Porque o homem é salvo através daquilo que Jesus fez no Calvário. Por isso que ele foi chamado o Salvador do mundo. Por que Salvador do mundo? Quando se fala Salvador do mundo, não se fala as pessoas, pois salvando o próprio planeta. Quando se fala Salvador do mundo, é salvando o planeta. Quando Deus deu a Abraão a promessa, Ele não deu a promessa a Abraão, olha, você vai ficar com seus escravos, com seus servos aqui, com seus servos aqui. Deus deu a promessa ao pai Abraão que ele seria o herdeiro do mundo, ou seja, do planeta Terra. Então, isso aí engloba todos que estavam no planeta Terra. Deus só prometeu eliminar do planeta Terra os ímpios. Foi só isso.
Só o que não presta que será eliminado do planeta Terra, para que devolva essa terra a Abraão e a sua descendência, para que o reino de Deus seja estabelecido em toda a terra. Então essa é a razão de nós reunirmos nessa noite, né? Para participar da ceia, relembrando aquele dia no Calvário, do qual Deus, o Senhor Jesus conquistou ali para nós as nossas heranças perdidas. Quando fala-se de herança perdida, a gente fica, mas o que eu tinha que eu perdi? Outros vêm, é a minha saúde. Outros falam, eu era cheio de saúde, agora perdi a minha saúde. Jesus conquistou. Aí o camarada ainda morre doente. Mas Jesus não conquistou minha saúde, eu morri doente. Não foi isso. Jesus conquistou ali as nações. Se alguém morreu doente, nos dias dos filhos de Deus se manifestarem, que o maior dia, irmão da vida de um cristão, há muita gente fala assim, é o arrebatamento, aquele dia que nós tivermos a boda do Cordeiro. O maior dia da vida do cristão é o dia da redenção, é o dia que será aberto o testamento. Você pode ver, tem uma família, irmã Teresa, que está todo mundo ali triste, né? Morreu seu ente querido, aquilo era muito rico, mas não deixou nada para ninguém. Mas aquela pessoa só vai ter posse daqueles bens quando for aberto o testamento. Até então ele vive como que ele era antes. Não é isso, irmão? É Gálatas capítulo 4, né? Todo tempo o herdeiro é menino e nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então a gente pode observar que o Novo Testamento, muita gente tem o Novo Testamento somente como um dito, que eles falam, nós estamos no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento é um testamento mesmo, onde contém as heranças dos eleitos ali. Quando se fala das 7 eras da igreja, eu estava abordando um assunto com alguns irmãos que estavam falando sobre a abertura dos selos. O selo se abriu em 1963 e eu disse assim, veja bem, Jesus ele não poderia enviar os mensageiros sem antes abrir os selos. Pensou se Jesus abrisse o selo em 1963? Como é que Paulo viria lá naqueles dias, lá em Atos, há 2000 anos atrás, e assim consequentemente cada mensageiro? Ele não podia ser enviado se Jesus não abrisse os selos. Você vê como a pessoa que não tem assim a visão escriturística, eles falam qualquer coisa e ajuntam multidões em torno daquela pessoa. O indivíduo que saiu com essas confusões, a mensagem dele está lá na África, está em vários lugares aí, com todas essas coisas contradizendo as escrituras. Jesus ele foi categórico em dizer, ele disse assim, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Aí ele fala do Consolador, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus dizia isso, ele falava-se dos Consoladores, ele falava da abertura dos selos. Observa que sem a abertura dos selos, não poderia ser chamados gentios. Nós não estaríamos aqui. Não haveria as eras negras, não haveria as eras passadas se os selos não tivessem sido abertos. Não foi em 1963. Uma irmã me perguntou, William Branham não abriu o selo? Eu disse não. Como William Branham não abriu? O sétimo anjo, ele não abriu o selo. O anjo trouxe os selos para a terra aberto. Foi selado o conteúdo lá nos céus. Quem abriu o selo foi Jesus, assim que ele chegou no céu e tomou o livro. Observe o capítulo 8, eu estou falando isso para que nós entendamos por que nós estamos tomando essa ceia de Apocalipse. O irmão de Galho, irmão poderia ler isso aí, essa escritura, 1 e 2. Vejamos essa escritura, eu creio que eu já falei sobre isso, mas como hoje é noite de ceia, eu quero relembrar isso novamente. Porque o pastor estava falando de ensinamentos, versículo 1 e 2. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante do Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas.
Amém. Então aqui nós vemos que os 7 anjos estavam lá. Os 7 mensageiros estavam no céu quando os selos foram abertos. E para eles foram entregues as 7 trombetas. Quando nós falamos de Novo Testamento, as trombetas falam-se do Testamento. As trombetas falam-se do Novo Testamento. Do galardão que foi dado aos eleitos nas eras. Então cada era recebeu o seu galardão. Aí faz uma confusão. A 7ª era recebe todos os galardões. A 7ª era a era mais repreendida que tem. A 7ª era nenhum elogio é dado a ela. Porque ela desviou totalmente da palavra. Até dos ensinamentos. Além de desviar, Satanás ainda zombou dos irmãos da 7ª era. Além de desviar dos ensinamentos, como o irmão estava apontando aquele rifle, tinha um pequeno desvio no cano daquele rifle. Quando chegou na última era, já estava tão longe a bala, né, do alvo, que o pessoal, que os irmãos da 7ª era nem sabia mais o porquê Jesus morreu na cruz. Coisa terrível, né? E os irmãos, os chamados, eleitos e revelados desse tempo, nem sabem mais a razão por que Jesus morreu na cruz. Qual foi a causa? Porque a causa era para fazer de nós, os gentios, príncipes com Deus. Porque nós, os gentios, nós éramos filhos de quem mesmo? De quem nós éramos filhos? Alguém sabe? De quem? Mas o pai nosso era quem? Oi? Não era Abraão, nosso pai. Nosso pai era Abrão. Nosso pai era Abrão. Abraão quer dizer o herdeiro do mundo. Abraão era o nosso pai segundo a carne. E quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o que ele fez? Ele nos fez filhos do pai Abraão, que era herdeiro do mundo. Ele resgatou a nossa herança. Quem era filho de Abraão era só Isaac. Por isso, quando o irmão perguntou aqui, esse era quando Deus falou em Gênesis 22 para Isaac, ele falou assim: o seu único filho. Ele estava falando corretamente, porque na verdade era o único filho de Abraão, era Isaac. Nós éramos filhos de Abrão, que era a segunda carne. Então observa, foi ao Senhor Jesus tomar a cruz, Ele nos aproxima, Ele nos dá o testamento. O testamento fala-se que nós se aproximamos de Deus, e foi-nos feito príncipe novamente. Volta-se-nos a lembrar do filho pródigo, que havia perdido tudo, não é isso? Mas houve um resgate das nossas heranças perdidas. Tudo que o diabo nos roubou, o Senhor Jesus conquistou para nós novamente. Até mesmo o principado celestial. Porque segundo a carne nós éramos filhos de Abrão. Nós era príncipe segundo a carne por parte de Quentura. Mas príncipe com Deus nós ficamos depois da cruz do Calvário. Nós voltamos a ser príncipe. Nós chegamos na casa do Pai. Se aproximamos. Por isso que nos céus, quando foi aberto o livro, houve aquela comemoração e houve o dito que ele tinha conquistado na cruz reis, não é isso? Observa que os gentios, quando Deus deu a semana para Daniel lá na Babilônia, o mundo era para acabar naquele tempo. Por isso que Pedro mandou todo mundo vender as coisas. O mundo era para chegar ao fim naquele tempo. Mas já o Jesus tomar a cruz, ele abriu um tempo para os gentios, porque ali ele estava chamando tantos que santificam. Deixa eu ler essa escritura para me passar isso adiante. Hebreus capítulo 2, do verso 10. Observa uma coisa: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante que tudo existe, trazesse muitos filhos à glória, consagrado pela aflições, o príncipe da salvação deles,
Porque assim o que santifica como os que são santificados, observe que nós somos santificados em Cristo Jesus. São todos de um, por cuja causa não nos envergonha de lhes chamar irmãos. Você sabe que os judeus tinham vergonha de chamar os gentios de irmão, né? Os judeus nem passavam, o irmão estava falando de porco, né? De carnes de porco. Os judeus tinham repugnância dos gentios, porque era comedor de carne de porco. Jesus nos fez participantes desta aliança, daquela lá de Gênesis 17, ao verter o seu sangue na cruz. Nós não tínhamos sangue no prepúcio para poder. Deus não aceitava o pacto dos gentios no prepúcio. Por quê? Essas eram as transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Os gentios tinham caído do céu. A constelação gentílica tinha caído do céu. Então estava separado de Deus. Deus, quando olhava para o lado do gentio, o que ele via mesmo? Era só o mar de vidro. Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Era só o mar de vidro que estava no lugar dos gentios ali, das representações dos gentios. Então não havia, os gentios não tinham mais representação nos céus, nem angelical e nem ali como príncipes, né? Porque tinha caído. O nosso pai era Abraão. Nós se tornamos filhos de Abraão. Observa, Paulo continua dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez porei neles a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim os filhos que Deus me deu. Deus me deu os filhos que Deus me deu, porque não foi pelo sangue do prepúcio, foi por sangue de Jesus Cristo que nós se achegamos a Deus. Quando falamos se achegamos a Deus, muita gente entende assim: nós vamos aos céus. Quando fala se achegamos a Deus, não é nós chegar perto de Deus, é nós se transformarmos Deus. O irmão está entendendo? É nós se transformarmos Deus, voltarmos a ser Elohim. A transformação no dia da redenção, irmão Eupilde, nos leva de meros homens mortais a seres celestiais, a Deus mesmo. Porque a palavra filho de Deus quer dizer Deus mesmo. Por isso Miqueias, quando olhou para os gentios, Miqueias 4, do versículo 3 ao 5, eles falam que naquele dia cada um se assentará embaixo da sua videira e embaixo da sua figueira, não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos disse. Porque cada um andará em nome do seu Deus, cada pessoa andará em nome do seu Deus, falando-se dos eleitos, porque os eleitos serão transformados dessa condição mortal, não é mesmo, irmão Carlos? Para um imortal, a príncipe com Deus. Nós voltaremos a ser eterno. Não é simplesmente Jesus dando-nos a eternidade, transformando, dando a nós vida eterna, mas é nós sendo transformados à mesma semelhança do Senhor Jesus. E quando nós falamos assim, o Brasil, quando eu estava escrevendo ontem, eu estava dizendo que o Jesus, quando chegou pregando o Evangelho para os judeus, ele pregava como o rei dos judeus. Por quê? Porque a nação era dele. Ele falava com autoridade. Ele falava do seu programa de governo quando ele assumisse. É exatamente nós aqui. Nós só não podemos falar do programa de governo que nós teremos nesse Brasil. Sabe por quê, pastor? Só tem uma coisa que nos impede de não falar isso. Sabe, o irmão sabe qual que é? É se nós fôssemos incrédulos. É por isso que o povo da mensagem não fala. É porque são incrédulos. Por quê? Porque se cresce e compreendesse aquele dia no Calvário, eles saberiam que Jesus, ao tomar a cruz, ele tinha feito ali uma aliança para que nós fôssemos participantes da promessa que tinha sido feita a Abraão. É o que Paulo explica aos Romanos, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Que nós tornamos herdeiro. E Efésios, capítulo 3...
Paulo diz a mesma coisa. E por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para conosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, que acima em pouco vos escrevi, porque quando lerdes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelada pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Participantes da promessa. Quando fala da promessa, não existe, Deus não fez. Eu vejo muitos irmãos da mensagem chegam para mim e falam assim: mas o profeta disse que tem 600 e tantas promessas na Bíblia. Eu falei assim: mas Deus fez só uma, que era válido para o eleito, que era dando ao mundo ao pai Abraão e as nações como herança, como a descendência sendo os reis das nações. Essa foi a promessa que Deus fez. Foi essa a promessa pela qual Jesus tomou a cruz, para nos fazer príncipes e participantes desta mesma promessa. E por isso que nessa noite nós estamos aqui reunidos para relembrar aquele dia no Calvário. Relembrar aquele dia. Quando se fala assim, eu não tomar a ceia, aquele que não toma a ceia, né? Não fala assim, você não pode tomar a ceia que você está em pecado. Pecado é tudo aquele que não crê. É que não entende, não é participante desse corpo. Não compreende essas coisas. E se for por não compreender, 99% é pecadores. Não é isso? Mão de gato. Como eu estava comentando o pastor Jair, acerca um rapaz me perguntava para mim, né? Falava assim, a pessoa muitas vezes pega o adultério e coloca lá em cima como pecado terrível. E pega a mentira e mente, engana o tempo todo. Mas a Bíblia não escreve que um é desse tamanho e o outro é desse tamanhão, não. Para ele. Porque tudo é pecado. Não tem tamanho de pecado. Mentiu é pecado, roubou é pecado, adulterou também é pecado. Mas isso é atributo. Você sabe qual é o pecado que não tem perdão? Ele não sabia me dizer. Eu falei assim, é a incredulidade. Porque quando você não crê, não resta nada para você. É só condenação. Porque ele não está crendo. É como eu dizia assim, como você pode pegar uma sopa num dano de tigela, né? Você vai cair no chão? É os 99%, como eu disse. Não, ele está participando de uma ceia, mas não crê no que a Bíblia diz a respeito do corpo de Cristo. Não tem conhecimento da corpo de Cristo. E a Bíblia fala que nos fez participantes. Né? E estamos aqui porque nós compreendemos que o pagamento foi pago, já está tudo certo, não devemos nada. Estamos esperando só o dia da abertura do testamento, né, irmão? Do testamento ser lido, que é o que o anjo leu, né? E João ia escrever, e disse: não escreva o que os 7 trovões falaram. Eu sou grato a Deus por estar aqui. Eu sempre tenho falado, eu falei até para o seu irmão, irmão, eu vou falar a verdade para você. Eu dou graças a Deus pelo conhecimento que Deus tem me dado na Escritura, para não tropeçar nas coisas. E quando há algo que eu ainda não sei e é falado, logo dentro de mim há algo que aceita aquilo como verdadeiro. Então isso para mim é importante. Agora, diz a Bíblia que cego se apoia em outros cegos e ambos caíram lá dentro. Percoa um mosquito e engole um camelo.
Até eu falei com a minha esposa que fazia uma semana mais ou menos, eu estava perdendo no sono. E todo dia, 3 horas da manhã, eu estou acordando. Então ela pegou e falou para mim, então já que está perdendo esse sono, você ora e pede a direção para Deus. Então, eu falei, Senhor, se for pela tua vontade, eu vou pedir, mas se for pela obediência do inimigo, ele está fora de mim. Então, eu comecei a clamar a Deus nesse momento. A minha esposa falou para mim orar, né? Aí eu comecei a clamar ao Senhor e Deus revelou para mim que não é só eu, mas minha família toda estava precisando de muita oração. E também era para nós orar para nossas igrejas. Então eu fico muito agradecido do que Deus está preparando para nós nesta hora, né? Que é a nossa ceia. Então eu espero que Deus abençoe cada um de nós nesse momento. Amém? Fico muito agradecido. Graças a Deus, irmão. O irmão falou de acordar às 3 horas. Irmão, não é só com o irmão também que acontece isso comigo, eu acordo às 3 horas. Eu acordo às 3 horas e olho e falo assim, é 3 horas, mas todo dia eu estou acordando às 3 horas. Todas as madrugadas, né? Amém. Então, eu tive me ligando nesses assuntos com as escrituras. Todos os dias eu acordo esse horário. Aí eu falo assim, eu não vou levantar e vou escrever não. Aí algo me impulsa para ir lá escrever. E começo a orar assim que eu acordo, né? Nas orações, e ali já estou dirigido a escrever. E quando eu observo as coisas, tem um irmão lá do outro lado do mundo perguntando alguma coisa que ele que ele não tinha compreendido. E eu vejo que é Deus fazendo isso. Se Deus está despertando o irmão para isso, então use esse tempo em oração. Pastor. Amém. Eu estava observando enquanto o irmão Mauricio estava lendo Apocalipse capítulo 8, eu fiquei observando uma coisa que, como diz o Lucas, eu fiquei observando. Foram abertos os 6 selos e não disse que houve silêncio nos céus. Na abertura do 7º é que houve silêncio. Foi a abertura que mais chamou a atenção, porque quando abriu o 7º selo, fez silêncio, reverência, para ouvir o que é que estava escrito. E quando foram lidos, quando terminou aquele tempo daquela ata, daquele testamento escrito, que os que estavam ali ficaram sabendo que os gentios haviam sido resgatados para receber por herança as nações. Aí houve festa, houve alegria. Os 24 anciãos se posicionaram com o rosto em terra e cantaram. E cantaram aquele lindo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e desatar os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, povo e nação, e para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes. Agora já sabiam que havia reis em toda a terra, resultado da morte de Cristo no Calvário. Quando ele disse: está tudo consumado, então todos os comprados por aquele sangue, eles ficaram sabendo que aquele sangue fez desses reis e sacerdotes. Então, o interessante, o irmão estava falando, alguém perguntando se os selos foram abertos em 63.
Aqui no capítulo 5, começa mostrando, no capítulo 6, abriu-se o primeiro selo e aconteceu isso, o segundo selo e tal, e vai assim até o 7º. E quando abre o 7º, que é exatamente o tempo, o nosso tempo gentio, é que acontece a grande festa, que acontece aquele grande resultado de saber que havia reis em todas as nações. Não somente Israel, mas em toda a parte da terra, o sangue de Jesus tinha conquistado os reis. Deus abençoe os irmãos. Deixa eu, antes de falar sobre o que o irmão está dizendo, não é simplesmente que o 7º selo, que muitos pregadores pregam, dizendo que o 7º selo é silêncio, não é que é silêncio, não é porque o 7º selo, irmão, foi o último que foi aberto. Aí por que se fez silêncio? Não fez silêncio, não foi por causa do 7º selo. Fizeram silêncio porque os 7 anjos foram chamados para ler os galardão, que seria o Novo Testamento, porque já sabiam, então estava na incumbência. Quando terminou de abrir os selos, que era 7, não restava outra coisa a não chamar os mensageiros, porque o 7º selo que estava ali aberto, dava para se ver o que tinha nele. Eu já vi muitos pastores falarem que o 7º selo é silêncio. Não é silêncio. O 7º selo é o galardão dos vencedores da 7ª era, que era reis. Observa que quando eles foi chamado os anjos, os 7 anjos, fizeram silêncio para ouvir a leitura do testamento. Tem que fazer silêncio. Então o que acontece? O silêncio que houve não foi pela abertura do 7º selo. Pode prestar bem atenção. Veja bem, e tendo aberto o 7º, veja, e havendo aberto o 7º selo, depois, não é isso? E havendo, depois que abriu, aí se fez silêncio, porque os mensageiros foram chamados. Os mensageiros não poderiam vir à terra sem antes abrir o selo, porque o selo continha os galardão das eras. Agora, por que quando eles chegaram na terra não sabia de mais nada? Cada mensageiro chegou como um homem comum. Porque se a gente for em Apocalipse 10, a gente vai ver que aquela voz selou. Mandou João selar o que estava, o que falaram os 7 trovões. Ali foi selado. Então selou de novo. Abriram o selo e o conteúdo do selo foi selado. Os anjos vieram para a terra sem nada mais saber daquilo. Então o irmão pode observar o capítulo 5, ele cabe praticamente todo o Apocalipse dentro. O capítulo 5 está todos os selos estão dentro do capítulo 5, entre o versículo 7 e o versículo 8, quando Jesus toma o livro. Então Jesus tomou o livro no versículo 8 do capítulo 5, é onde está todo o capítulo 6. Até o capítulo 8 está dentro do versículo 8 de Apocalipse 5. Se a gente observar, as escrituras todo o Apocalipse resume dentro do capítulo 5. Então a gente pode observar esses assuntos. Que os selos foram abertos, quando abriu o 7º selo, o silêncio não foi pela abertura do 7º selo. Foi pela leitura que tinha que fazer os 7 anjos, depois que os 7 selos foram abertos. Então muita gente faz confusão em cima disso, porque Satanás é especialista em confundir as pessoas. É que nem Apocalipse 10, 7. Aí todo mundo, o 7º anjo veio e revelou todas as coisas, ou vai revelar, ou revelou alguma coisa. Não tem nada escrito disso ali, que o 7º anjo vai fazer tal coisa. Está dizendo que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo. E aí depois, mais para frente, já diz assim, como falou a seus servos profeta. E se nós voltar o que falou a seus servos, nós voltamos a Paulo, o que foi falado para Paulo? Que era o mistério que havia de acontecer com os eleitos. Eis aqui vos digo um mistério, que na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O mistério era a nossa transformação, que é o dia da nossa redenção. E quando se conclui esse assunto, no capítulo 11, versículo 15, diz assim, e tocou o 7º anjo a sua trombeta, e havendo tocado o 7º anjo a sua trombeta, o que aconteceu?
Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, daí está bem claro, depois que termina a trombeta do 7º anjo, e entrega os galardões, o dia da nossa transformação. E o que é que nos é dado? Nos é dado às nações. É simples, é o que está dentro do testamento, é isso. A Bíblia está clara, está tudo escrito, não precisa de aparecer um pastor lá do interior de São Paulo com revelação baixa, que subiu, para mim eu digo, subiu do inferno. Porque revelações que não coincidem com as escrituras, que é mascada, quem dá é o diabo. É uma revelação que combina aqui por causa da interpretação e já choca lá atrás. Não combina com a promessa que Deus fez. E não combina mais para frente. Aí pergunta, onde está? Nós não temos nação, não. Nós somos espirituais. É tão espiritual que era que nem Lúcifer. Lúcifer era tão espirituoso, né? Lúcifer era tão espirituoso quando Deus disse haja luz. O primeiro anjo a se pôr de pé foi Lúcifer, Lucas. Amém. Estava eu aqui observando, né? E eu cheguei a ouvir uma vez que cada selo foi um dos mensageiros que abriu. Cada mensageiro veio vindo e foi abrindo um selo. Deu o 7º anjo, abriu o 7º selo. Isso foi o que acontece. Esses 6, todos os selos, somente no 7º selo houve silêncio. Por quê? Porque ele chamou esses anjos, né? Mas chamou para quê? Para dar um decreto, para dar uma ordem para eles. É como se fosse num tribunal. Um tribunal, todo mundo entra, aquele que está sendo julgado, os advogados, o réu, todo mundo entra. Quando o juiz vai entrar, um se levanta e fala, silêncio, o juiz vai entrar. Ele pega e entra. Depois vai tendo todo o julgamento. Daí quando o juiz vai dar o veredito, vai falar a sentença, pede silêncio novamente. Nesse momento ninguém fala, ninguém entra ou sai do recinto, é só o juiz que vai falar. O 7º selo, né, Deus falando, ele está dando uma ordem ali aos anjos, né? Ele vai dar uma ordem, fala para cada um deles o que tem que ser feito. E também depois vem que os filhos de Deus, né? Ali está escrito o nome de cada um deles. E voltando um pouco mais, lá em Abraão foi mudado o nome dele para Abraão, né? Foi mudado o nome dele para Abraão. E Deus pede ali para Abraão o único filho dele em sacrifício. O único filho dele. Mas como? Já tinha os outros, né? Já tinha os outros 7. E pede aquele único filho. Daí depois, quando Abraão vai sacrificar aquele filho, vem uma voz do céu e fala, não toques nesse. E todos conhecemos a história, daí ele encontra o cordeiro ali preso entre aqueles galhos, e aquele cordeiro é sacrificado no lugar de Isaac. Assim, ali em Gênesis 22, está escrito, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. No monte do Senhor proverá, então quer dizer, então vai acontecer alguma coisa ainda. Né? Proverá o quê? Proverá um redentor. Um parente redentor. E um redentor, ele só redime aquilo que está caído. Ou seja, se Abraão tivesse sacrificado Isaac ali, o que acontece? O sangue de Isaac teria que redimir quem? Os irmãos que viriam depois? Não, os irmãos que já estavam para trás. Então ele só redime aquilo que está perdido. Se como está escrito aqui,
que depois veio aqueles filhos que vieram a se perder. Não, eles já estavam perdidos. Por quê? Porque eles eram filhos de Abrão. Então Isaac ele poderia redimir os filhos de Abrão, trazendo eles a ser filhos de Abraão agora. Que era isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele redimiu aos filhos de Abrão. Redimiu o que? Agora é tomar todos eles e trazer a mesma posição. Isso que é redenção. É trazer a mesma posição daquele que o redime. Aquele que está redimindo, aquele redentor. Então foi isso que Jesus fez. Tomou aqueles e trouxe ao lado dele. E como que Isaac, ele seria esse redentor. Ele era esse redentor. E como ele poderia redimir algo que não estava perdido ainda? Não quer dizer que já estava perdido. Por isso foi chamado o redentor. Daí vem Jesus cumprindo isso aqui, no monte do Senhor proverá. E depois Jesus vem, ele é crucificado nesse mesmo monte, né? O monte do Senhor proverá, ou seja, o monte Moriá. O mesmo lugar em que Abraão deu ali o sacrifício. E Abraão creu. Depois todos aqueles outros filhos creram também. Que aquele Redentor viria. Aquele Redentor viria. Se você observar antes, quando Abraão toma Isaac, ele toma Isaac e toma os moços, né? Toma 2 de seus moços. Depois ele chama todos os 3 de moços também. Então todos eles estão no mesmo patamar, no mesmo lugar, ou seja, todos eles eram irmãos. É só começar a ler o Gênesis 22 que vai começar a entender isso. E todos eles eram irmãos. E quando foi levado ali para aquele monte foi Isaac, lá embaixo ficou Ismael, creio que Joxana, Zirã, que é os mais velhos, o sacerdote. Então eles ficaram lá embaixo, ficaram intercedendo, né? Intercedendo por aquele que subiu. Graças a Deus por tudo, que em tudo não nos deixa confundido. Tudo que nós precisamos, Deus nos mostra. E como que foi dito aqui no Euclide, que acorda 3 horas da manhã. Meu pai falando também que acorda 3 horas da manhã para escrever. E lá do outro lado tem alguém querendo ouvir com uma pergunta e vem a resposta. Existe sempre o seguinte: se tem uma pergunta, tem-se a resposta. E se nós temos, qualquer pessoa tem um desejo, é porque existe algo para saciar aquele desejo. Se tem um fundo que clama, com certeza tem um fundo que responde, né? Graças a Deus por tudo. Então vamos participar da ceia, né? É hora da Santa Ceia. Acho que o irmão pode cantar esse hino.
a chuva lentamente no céu, arco-íris multicor, em oração subi ao infinito, ao ver as maravilhas do Senhor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajor. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Levanto meu olhar, o Pai me chama, inclino-me a ouvir a voz de amor e sigo a caminhar, pois Deus me ama e a chuva vai cair em meu favor. Além das montanhas, vejo os céus dourados, onde o sol despede o viajor. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajor. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Mandigar, faz a oração final por nós. Senhor Deus eterno, Pai bondoso, cheio de misericórdia, somos gratos a Ti pela Tua presença nessa noite de Santa Ceia, pela revelação da hora que o Senhor tem derramado no nosso coração. Toda vez que chegamos, saímos diferente da forma que chegamos, ó Deus, compreendendo a Tua santa e a palavra. É para isso que estamos aqui, ó Deus, para entender. Somos gratos a Ti, ó Pai Santo, por Teu timão de misericórdia sobre nós, sobre cada um desses que aqui estão. Eu peço a Ti, ó Deus eterno, que o Senhor despede em paz cada um desses, ó Pai, como em paz e sucesso aqui até nos encontrar novamente. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, somos agradecidos.